Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Educa Balsas. Na aula de hoje nós vamos trabalhar o seguinte, a linguagem algébrica. O que é uma variável e o que é uma incógnita? Bom, gente, é uma aula do 7º ano do ensino fundamental. A componente curricular é matemática, a unidade temática são os números e a habilidade fundamental é compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de uma incógnita. Bom, nesta aula você irá aprender a compreender o conceito de variável e de incógnita em situações contextualizadas, distinguir os conceitos de variável e de incógnita, aplicar os conceitos de variável e de incógnita usando letras ou símbolos para modelar a relação entre duas grandezas e equações de primeiro grau. Bom, gente, começamos com as sequências. Observe estas sequências. Temos aí, a sequência 1, onde o primeiro termo é o número 3, primeiro termo. Segundo termo é o número 0,5. Terceiro termo é o número -1. E o quarto termo é o número 4. Vocês podem perceber que essa é a sequência da primeira incisão aqui, né? No segundo termo, nós temos o seguinte, na segunda sequência, nós temos o número 1, 2, 3, 4, 8, 16, 64 e 128. E na terceira, nós temos outra sequência, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21. Gente, vamos analisar como que funciona a sequência, sobretudo quando elas têm uma lógica e quando elas não têm lógica. Elas se distinguem em recursivas e não recursivas. Então, uma sequência recursiva é quando cada termo depende do termo anterior ou de termos anteriores, conhecido como termo inicial. E na sequência não recursiva é justamente o contrário. Na sequência não recursiva, ela não tem relação entre os termos, ou seja, é apenas uma sequência aleatória, enquanto que a sequência recursiva não. Ela tem uma lógica entre os termos da sequência. Observe estas sequências, são exemplos de sequências recursivas. Aqui nós podemos ver, que o termo 1, eu vou atribuir termo 1 por T1, T1 é 4, o T2 é 16, o T3 é 256 e o T4 é 65.536. Gente, nós podemos atribuir aqui, um termo geral, sendo Tn. O Tn, ele pode ser expresso, vamos analisar aqui a lógica dos termos, Do termo 2 para o termo 1, o que diferiu? Diferiu que vocês podem ver aqui, que eu sei que o termo 1, se eu elevar ele ao quadrado, eu vou ter o resultado do termo 2. Se eu elevo o termo 2 ao quadrado, eu tenho o resultado do termo 3. Então, o termo genérico é o seguinte, que Tn é igual a Tn menos 1 elevado ao quadrado. Então, a gente tem essa relação aqui para essa regra, para essa lei geral, que é Tn menos 1 elevado ao quadrado. Professor, por que Tn menos 1? Vamos supor aqui, quem é o T4? T4 é igual a 65.536, não é verdade? Como vocês podem ver aqui, Só que o T4 é igual a quem? T. Quem é N? N é 4, menos 1. Vamos pegar só isso aqui isolado e resolver aqui em cima. 4 menos 1 é quem? É 3. E T3 a gente sabe que é quem? 256. Então, quando eu falo Tn menos 1 elevado ao quadrado, nesse caso aqui eu estou querendo dizer que T4 vai ser igual a T3 elevado ao quadrado. Nesse caso, T4 é igual a quem? Quem é o T3? 256. 256 ao quadrado vai me dar exatamente o valor de T4, que é quem? 65.536, como vocês podem visualizar. Então, nós percebemos aqui como que nós encontramos o resultado de qualquer termo desta sequência. Isso aí a gente chama de lei de formação geral da sequência. Então, a gente sempre alinha uma em relação à outra. Agora, vamos para a próxima. Nesse caso, aqui nós podemos ver 5, que é o termo 1,
o 9, que é o termo 2, o 13, que é o termo 3, e o 17, que é o termo 4. Então, aqui, se eu quiser descobrir um termo generalizado, é só a gente ver aqui, ó. Do termo 1 para o termo 2, o que mudou? O número 4, né? Do termo 2 para o termo 3, mudou o quê? 4 unidades também. Então, o termo geral aqui vai ser o seguinte, ó. T, N menos 1, que é o termo, sempre o termo anterior, ó, mais 4. Então, aqui, ó, se eu quiser descobrir o termo 4, para mim descobrir o termo 4, eu vou ter o termo 4 menos 1 mais 4. Nesse caso, para descobrir o termo 4, quem é o 4 menos 1? É 3. Então, ó, no termo 4 vai ser, quem é o T3? A gente sabe que o T3 é 13. Mais 4, então o T4 é igual a 17. Provamos que é isso aí. E se eu quiser saber outro termo qualquer, a gente faz a mesma coisa. Como, por exemplo, se eu quiser saber o termo 6. Então, vai ser quem? T, N menos 1 mais 4. Essa é a lei de formação, né? Então, T6 vai ser igual a 6 menos 1 mais 4. Então, T6 vai ser igual. Quem é 6 menos 1? É 5. Mais 4. Então, T6 é igual a quem? T5 mais 4. Só que eu não sei quem é T5, mas como eu sei a regra de geração aqui, ó, a lei de formação, se eu sei que T4 é 17, então o T5 vai ser 17 mais 4. 17 mais 4 é 21. Então, o T5 vai ser quem? 21 mais 4. Então, T6 vai ser igual a 25. E daí sucessivamente. Então, vocês perceberam que essa sequência é só a gente ir adicionando ao termo anterior, né, 4 unidades. Então, gente, essas duas sequências, elas possuem uma regra. E essa regra nós chamamos de lei de formação da sequência, ou lei de formação geral, que é dessa forma que eu expliquei para vocês. Então, toda sequência que seja recursiva possui uma lei de formação geral. Aí é essa lei que a gente tem que discutir, que analisar e que, consequentemente, responder, né, utilizar em cada indagação, em cada enunciado. Cada uma pode ter uma lei de formação diferente. Ó, o termo geral de uma sequência recursiva. Vamos lá, ó. Tomando a sequência 1, 2, 4, 8, 16, 32, podemos fazer algumas observações sobre ela. Primeiro, que ela é infinita. Professor, por que ela é infinita? Sempre que nós vermos esses termos aqui em uma expressão ou em uma equação, que esse termo significa a reticência, né? Ele vai dizer que isso aqui tende ao infinito, ou seja, que essa sequência não acaba, ela tende ao infinito, tende a crescer positivamente. Se ela estiver para a esquerda, significa que ela tende a crescer negativamente. Como ela está à direita, é positivamente. Podemos fazer algumas observações sobre ela, né? Primeiro, que ela é infinita, que foi o que eu acabei de lhes explicar. E depois que ela é recursiva. Professor, por que recursiva? Porque ela tem uma lógica de crescimento aí, né? O primeiro termo dela é 1, né? Como a gente pode ver aqui, ó. T1 é 1, T2 é 2, T3 é 4, T4 é 8, T5 é 16 e o T6 é 32. Já identificamos os termos, né? E cada termo é igual ao termo anterior multiplicado por 2. Com base nessas informações, qual vai ser o 30º termo dela? Ou seja, quem vai ser o T30? Vamos primeiro desenvolver e analisar essa situação, né? Posição do termo, valor do termo e a lei de formação. Ó, o termo 1 a gente viu que era 1. O termo 2 era 2, o 3 era 4, 4 era 8, 5 é 16 e o 6 é 32. Gente, nós vimos que no termo 1 o valor é 1, né? Já no termo 2 é 2, ou seja, é 1 vezes 2. Já no termo 3 é 4, que significa quem? 2 vezes 2. No termo 4 é 8, que significa quem? 4 vezes 2. Sendo que 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, aqui a gente tem, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Aqui nós vamos ter quem? Ó? O 8 é 2 vezes 2 vezes 2. E o 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, aqui nós temos 2 ao quadrado vezes 2. Aqui nós temos 2 ao cubo vezes 2. E aqui 2 à quarta vezes 2. E aqui 2 a 1
vezes 2. E aqui 2 a 0 vezes 2. Então, percebam que em todos nós multiplicamos por 2. Então, nós descobrimos a lei geral, que é sempre o termo anterior vezes 2. Ó, porque 2... Ah, professor, por que aqui é 2 elevado a 0? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Por isso, 1 vezes 2. Todo número elevado a 1, que é esse caso, é igual a ele mesmo. Se é 2 elevado a 1, significa que aqui é 2. Como aqui é 4, 4 significa 2 vezes 2, ó, nós temos o 2 repetindo 2 vezes. Se ele repete 2 vezes, ele vem aqui no expoente como sendo 2. Se ele repete 3 vezes, ele vem no expoente como sendo 3. Se ele repete 4 vezes, vem no expoente como sendo 4. E esses valores são, respectivamente, ó, 2, 4, 8, 16 e 32. Lembrando, ó, que aqui, como nós temos multiplicação, é só somar os expoentes. Ó. Aqui é 1 e aqui também é 1. Então, aqui é 2 ao quadrado. Aqui é 2 e aqui é 1. 2 ao cubo. É só somar, tá? Quando não aparece, fica subtendido. Então, soma. Aqui é 1 e aqui é 1. 3 mais 1, 2 a quarta. E aqui, 4 mais 1, 2 a quinta. Tá, gente? Então, logo, nós podemos perceber que o termo geral dessa sequência que nós vimos agora há pouco é esse, ó. T de n, né, é igual a 2 elevado a n menos 1, em que n é um número natural não nulo. Então, se eu quiser saber o T30, é só a gente colocar aqui, ó, que é igual a 2 elevado a 30, que é o n, né? O nosso n é o mesmo valor que está aqui, tá? Elevado a 30 menos 1. Portanto, o 30º termo é igual a 2 elevado à 29ª potência, que significa a mesma coisa que 2 multiplicado por 2, 29 vezes. Eu vou colocar só até o 5 aqui e vou colocar as reticências, porque significa que isso aí vai ao infinito. A gente pode descobrir esse valor utilizando o auxílio de uma calculadora financeira. Então, aqui é só a gente colocar aqui, ó, 2, aí a gente coloca o símbolo do elevado, que é esse aqui, ó, x elevado a y, 29. Então, ó, 2 elevado a 29 é igual a 536, 870, 912. 536, 870, 912. Então, gente, esse aí é o número 536.870.912. É o número do 30º termo dessa sequência. Pessoal, agora nós vamos entender a ideia de variável. A ideia de variável é um princípio básico das expressões algébricas. Lembrando que expressões algébricas são aquelas que a gente tem uma equação constituída de números e de letras. Aí agora a gente vai começar a discutir essa ideia de incógnita e variável, porque são coisas diferentes. Sempre que eu tiver uma variável, significa que eu atribuo um termo e que ele vai variar de acordo com o termo que eu atribuí. E sempre que eu tiver uma incógnita, significa que é um número que eu não sei. Ou seja, é um número que eu tenho interesse e que eu vou procurar ele. Ó, gente, então aqui nós vamos seguir agora a seguinte situação. Ó. Observe a sequência dos números quadrados perfeitos. Nós temos aqui, ó, o 1, que é o nosso termo 1, o 4, que é o nosso termo 2, o 9, que é o nosso termo 3, o 16, que é o nosso termo 4, o 25, que é o nosso termo 5, e o 36, que é o nosso termo 6. Se eu quiser descobrir o termo 7, como que eu faço isso? Então, primeiro a gente tem que descobrir a lei de formação geral. E a lei de formação geral, nós acabamos de ver como que funciona. Funciona da seguinte maneira, ó. Vamos dizer aqui que nós temos um T de n e nós queremos descobrir qual que é a lógica dessa sequência recursiva aqui, ó. Vocês podem ver que eu tenho o T de 1 aqui, né? O T de 1 está sendo quem? O 1 como resultado. Já o T de 2 é o 4. Então, pessoal, o que dá para ser percebido aqui? Que eu tenho o n elevado ao quadrado, que a minha regra é apenas essa daqui. Então, ó, só para elucidar para vocês aqui, ó, o T de 1. T de 1 foi quem? 1 ao quadrado. Por quê? Porque 1 vezes 1
é igual a 1. O t de 2 foi quem? 2 ao quadrado. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. O t de 3 foi quem? 3 ao quadrado. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. O t de 4 é quem? 4 ao quadrado. Por quê? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. O t de 5 é quem? 5 ao quadrado. Por quê? Porque 5 vezes 5 não é menos, é vezes, tá? Vou colocar aqui a multiplicação. 5 vezes 5 é igual a 25. E o t de 6 é igual a quem? 6 ao quadrado. Por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Então, vocês perceberam ó, que de acordo com o n aumentava, a gente foi só substituindo o n e multiplicando por ele mesmo. Então, a gente percebeu a lógica e descobriu a fórmula da lei de formação geral, que é t de n igual a n ao quadrado. Então, se eu quiser descobrir o t de 7, é só eu pegar o próprio n, que é o 7, e elevar ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, 7 ao quadrado é igual a 7 vezes 7, que é igual a 49. Portanto, o próximo valor da sequência aqui seria o 49. E daí sucessivamente. Aí depois, se eu quisesse o 8, era 8 vezes 8 que dá 64, e daí em diante. Então, gente, percebam aqui, o que é que eu quero que vocês se situem. Que quando eu tenho aqui esse termo n aqui, ó, e eu não sei quem é ele, a gente tem o que nós chamamos de o valor que a gente quer saber, né? Como a gente quer saber um valor e esse valor varia, só que esse n varia em função desse n aqui, ó, que temos aqui dentro. Então, nós temos o que nós chamamos de variável. Então, essa aqui é a nossa variável. Ah, professor, então o que seria uma incógnita? Uma incógnita é um valor que eu não sei. Vocês perceberam aqui, ó, que conforme esse n variava, o valor variava também, o valor da sequência lógica. Agora, quando eu já sei o meu termo e eu quero descobrir o n, aí já é o processo inverso. Então, aí a gente já tem uma incógnita, ó. Então, esse n faz com que esse aqui, ó, varie. Então, se isso aqui varia, nós temos o nome de variável. Agora, se eu tenho uma outra situação, vamos supor uma situação qualquer aqui, uma situação de 64. 64 já é o valor que eu estou procurando, tá? Que é o meu termo. E eu quero descobrir exatamente qual é a variável, né? Qual é o número que vai dar o 64 como sendo o meu termo. Aí a gente faz o processo inverso. Se aqui é a potenciação, o inverso da potenciação é a radiciação. Então, ó, eu vou ter aqui, ó, para tirar esse 2 daqui, ele tem que vir para o lado de cá como sendo a raiz quadrada. Aí eu consigo isolar o meu n, tá, gente? Então, aqui, ó, a raiz quadrada de 64 é 8, logo o n é 8. Então, quando eu não sei o meu n e eu sei o meu termo, eu chamo isso aqui de incógnita, porque esse aqui é o termo que eu tenho como desconhecido, tá? Então, esse aqui é uma incógnita. Enquanto que essa aqui é uma variável. Já nesse caso, ah, professor, mas eu não sei quem é o n aqui, mas eu sei que o meu termo vai mudando de uma em uma unidade. Ó. Era 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 6. Ou seja, ele está crescendo de unidade em unidade. Então, você sabe quem vai ser o próximo imediatamente. E daí sucessivamente. Então, nesse caso aqui, ó, você tem uma variável, porque o termo vai variar sempre naquela sequência. Já aqui não, ó, quando você coloca um valor e você não sabe quem é o número que elevado ao quadrado deu o resultado dele, aí você tem um número desconhecido. Quando você tem um número desconhecido, você tem uma incógnita. Quando você tem um número conhecido que você só descobre o valor numérico da expressão, você tem uma variável. Porque aqui, ó, os números variam e a gente, como vocês foram vendo, ó, de acordo com o número variável, a gente descobria outros valores. Esses valores aqui são valores numéricos das expressões algébricas, tá? Então, são os valores numéricos das expressões algébricas. Então, gente, é isso aí. Ó, a variável, nesse caso, sempre vai poder assumir o valor de qualquer número natural não nulo. Já a incógnita, não.
resulta no valor que a gente procura, que foi exatamente o que nós fizemos nesse último exemplo. Bom, gente, agora nós vamos entender como que funciona a igualdade. Usamos sentenças para nos comunicar tanto em conversa quanto na linguagem escrita, tá? Em matemática também usamos sentenças. A maioria delas faz afirmações sobre números. Nas sentenças matemáticas, nós usamos os símbolos no lugar das palavras. Como, por exemplo, esse símbolo aqui é o símbolo igual a. Esse outro aqui é maior que. Esse aqui é o diferente a. Esse aqui é o menor que. Esse aqui é o equivalente a. E esse aqui é o implica, que significa uma implicação. Então, a gente só pode deixar claro que a diferença do maior que para o menor que é sempre só o lado da concavidade. É o lado para onde essa concavidade está voltada. Se a concavidade está voltada para um número, significa que esse número é maior do que o outro. E o lado que não tem a concavidade significa que o número é o menor, tá, gente? De modo geral, nós podemos representar sempre uma igualdade da seguinte maneira, A igual a B, em que A e B são expressões diferentes para um mesmo número. Chamamos isso de princípio da igualdade. Por exemplo, a soma de 2 e 5 é igual a 7. Ou seja, ele está dizendo que 2 mais 5 é igual a 7. 2 mais 5 é o nosso A e 7 é o nosso B. Então, eu estou dizendo aqui, que de acordo com essa situação, A é igual a B. E isso é verdade. Por quê? Porque ele está dizendo que A é quem? 2 mais 5. 2 mais 5 não é 7? Dá 7. E aqui já é 7. Então, como aqui já é 7, aqui é B. Então, aqui é uma forma de representar o valor 7 e aqui é outra forma de representar o valor 7. Então, isso aí é uma igualdade e está de acordo com o princípio da igualdade. O cubo de 2 diminuindo 5 é igual a 3. Então, ele está dizendo aí que 2 ao cubo menos 5 é igual a 3. Ah, professor, por que que isso é verdade? Porque, gente, 2 elevado ao cubo é 8. 8 menos 5 dá quanto? 3. Isso aí é igual a 3. Só que ela representou no A de uma maneira, né? E no B de outra maneira. No A ele representou 2 ao cubo menos 5 e no B representou apenas 3. E a mesma coisa acontece aqui, A soma dos quadrados de 3 e de 4 é igual ao quadrado de 5. Nesse caso aqui, 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16 dá quanto? 25. E a gente sabe que 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que é igual a quanto? 25. Então, foram formas diferentes de representar o valor de A e o valor de B. Então, isso aí que é o princípio da igualdade. Bom, gente, em uma igualdade nós temos algumas propriedades, né? Então, entre elas, nós vamos descobrir primeiro que sempre numa expressão matemática situada à esquerda do símbolo, nós temos o primeiro membro da igualdade. E a expressão matemática à direita do símbolo é o que nós chamamos de segundo membro da igualdade. Então, olhando para a seguinte premissa, que 5 mais 15 é igual a 20. Nós temos aqui o nosso termo A, né? E temos aqui o nosso termo B. Isso aqui é verdade? Porque 5 mais 15 é 20. E aqui 20 também. Então, nós estamos seguindo o princípio da igualdade. Só que, ao mesmo passo, nós temos aqui um número que está à esquerda da igualdade. Que a igualdade está aqui, né? Esse número que está à esquerda da igualdade, nós atribuímos o termo primeiro membro. E para esse número que está à direita da igualdade, nós temos ele como sendo o segundo membro. Então, o primeiro membro sempre está à esquerda e o segundo membro à direita da igualdade, independente do que esteja descrito nela, tá? Pode ser a mesma coisa aqui, que 2x mais 4, e aqui do outro lado aqui, nós podemos botar um 6. Então, gente, nós temos aqui, o primeiro membro, e nós temos aqui segundo membro, e daí sucessivamente. Agora vamos analisar as propriedades de uma igualdade. Uma igualdade apresenta 3 propriedades básicas, que são, primeira propriedade, a propriedade reflexiva. Na propriedade reflexiva, nós temos o seguinte, que A tem que ser igual a A para qualquer A. Ou seja, se eu tiver no primeiro membro da igualdade 2, no segundo membro eu tenho que ter 2 também. Esse 2 ele pode ser igual dessa forma, ou pode ser aqui 2
e aqui 1 mais 1. Pode ser 2 de um lado e do outro lado pode ser 4 dividido por 2, que vai dar 2. Isso não importa, tá? Mas quando eu falo da propriedade reflexiva, significa que no primeiro membro eu tenho que ter exatamente a mesma coisa no segundo membro. Ou seja, essa propriedade aqui, ó, essa situação aqui satisfaz ela. Já essas outras duas aqui, ó, não satisfaz. Ah, professor, mas 4 dividido por 2 dá 2. Dá. Só que na propriedade reflexiva, o valor de A tem que ser exatamente igual ao valor do outro A. Ou seja, o valor que está no primeiro membro tem que ser exatamente igual ao valor que está no segundo membro. E nessas duas aqui não está. Então a gente vem e altera. Nesse caso aqui, ó, a gente apaga e faz novamente. Porque ó, no valor da propriedade reflexiva, 2 tem que ser igual a 2. E só. Porque A tem que ser igual a A e não A igual a B, como foi o caso da propriedade, daquele princípio que a gente viu agora há pouco, que é o princípio da igualdade. Vamos agora para a segunda propriedade. Entenderam aí, né, gente? Que nesse caso aqui da propriedade reflexiva, tem que ser, o que tiver no primeiro membro tem que ser exatamente igual ao do segundo membro. Já na propriedade simétrica, não, ó. O que está no primeiro membro, ele é igual ao segundo membro, né? Só que de forma diferente. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 5x igual a 15. Ele está dizendo aqui, ó, que A é igual a B, assim como, ou seja, ó, está usando esse símbolo aqui que a gente viu que significa equivalente. Mas a gente pode falar assim como, tá? 5x igual a 15, assim como 15 é igual a 5x. Ou seja, se o valor de A que a gente atribuiu para esse primeiro termo estiver no primeiro membro e o valor de B no segundo, a ordem não importa se eu tiver o segundo termo, que é o valor de B, no lugar de A, e o primeiro termo, que é o valor de A, no lugar de B. Ou seja, essa ordem aí não altera nenhum resultado em nenhum dos fatores. Então, para quaisquer A e B, essa é o que nós chamamos de propriedade simétrica. O que está no primeiro membro é igual ao que está no segundo. Só que o que está no segundo pode vir para o primeiro e o que está no primeiro pode ir no segundo. Só mudou a ordem. É como se você estivesse de frente para o espelho e levantasse o braço direito. Quando você levantasse o braço direito, você ia ver que o seu braço direito, que está refletido no espelho, é como se fosse o seu braço esquerdo na forma real. Então, isso aí é o que nós chamamos da propriedade simétrica, tá, gente? E, finalmente, a terceira propriedade é a propriedade transitiva, onde diz que A é igual a B e B é igual a C. Isso implica que A é igual a C, porque B é igual tanto a A quanto a C. Como isso é comum, significa que A é igual a C. Vamos lá. Ele está dizendo aqui que 2 é igual a 2x. Ao mesmo tempo que eu posso dizer o seguinte, 2x é igual a 4 sobre 2. Gente, se eu estou dizendo ó, que 2 é igual a 2x e 2x é igual a 4 sobre 2, logo eu estou dizendo que 2 é igual a 4 sobre 2. Ou seja, 2 é igual a 4 sobre 2. Vocês podem perceber aqui ó, que esse aqui era o meu B e esse aqui também era o meu B. E eu estou dizendo que A é igual a B e que B é igual a C. Logo, se A é igual a B e B é igual a C, A vai ser igual a C. Então, essa aí é o que nós chamamos de propriedade transitiva. Agora, vamos ver os princípios de equivalência que existem numa igualdade, tá, gente? O primeiro princípio é o princípio aditivo, onde ele diz o seguinte, que adicionando o mesmo número aos dois membros de uma igualdade, nós obtemos uma nova igualdade. Ou seja, nós temos aqui, ó, A igual a B, tá? Vamos supor que eu tenho aqui 5 igual a 5, tá, gente? Aí eu estou somando um termo C, tanto em A quanto em B. Eu estou dizendo que eu tenho aqui 5 mais 5 é igual a 5 mais 8 menos 3. Professor, você fez a mesma coisa de um lado para o outro? Fiz. Por quê? Ó? Eu estou dizendo aqui que 5 mais 5 é quanto? 10.
E aqui eu vou ter que é 5 mais. Quem é 8 menos 3? 8 menos 3 é 5. Então eu vou ter 10 é igual a quanto? 5 mais 5, 10. Então isso aqui significa a mesma coisa, tá, gente? Lembrando que esse 5 aqui, ó, eu estou atribuindo o termo 8 menos 3 para ele. Então, isso aí é o que nós chamamos de princípio aditivo. Se você adicionar nos dois termos de uma equação, isso aí vai ser válido, porque os dois termos estarão acrescidos do mesmo valor. Um exemplo do princípio aditivo. Ó. Vamos observar a balança de dois pratos a seguir para compreendermos melhor o princípio aditivo ao pensarmos na ideia de equilíbrio da balança. Porque os dois membros têm que estar igual. Nós temos aqui o primeiro membro, temos aqui uma igualdade, temos aqui o segundo membro. No primeiro membro nós temos 1 mais 3 que dá 4, 4 mais 2 dá 6, 2 mais 6 dá 8. E aqui nós temos 1 mais 3 dá 4 e 4 mais 4 dá 8. Eu peguei e adicionei esse quadradinho aqui, ó, 2 unidades em cada um dos membros. O que é que resultou aqui, ó? No meu primeiro membro e aqui o meu segundo membro. Eu tinha 1 mais 3, 4, 4 mais 2, 6, 2 mais 6, 8, 8 mais 2, 10. Passei a ter 10 quilos aqui. E nesse outro, ó, 1 mais 3, 4, 4 mais 4, 8 e 8 mais 2, 10 também. Então, como vocês puderam ver, foi a mesma relação que nós vimos aqui na sentença. Se eu adicionar um valor complementar no primeiro membro, eu tenho que adicionar no segundo membro o mesmo termo complementar, o mesmo valor, para que a sentença seja válida no princípio aditivo. Agora vamos ao princípio multiplicativo. No princípio multiplicativo eu tenho que multiplicar um termo adverso, né? Um termo extremo, um termo externo, nos dois membros da mesma forma, para que o resultado dos dois membros esteja multiplicado por esse termo. Então, ó, multiplicando os dois membros de uma igualdade por um mesmo número, obtemos uma nova igualdade. Ou seja, ó, se eu tiver aqui 5 igual a 2 mais 3, tá, gente? Porque 5 vai ser igual a 5, tá? E pegar aqui no 5 e multiplicar por 3. Então, eu vou ter aqui 2 mais 3, também multiplicado por 3. Ó, multipliquei por 3 o primeiro e o segundo membro. 5 vezes 3 dá 15. Aqui eu vou ter o seguinte, ó, 2 vezes 3 mais 3 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. Então, eu vou ter 15 no primeiro e no segundo 15 também. Então, isso aqui é válido. Ou seja, tanto o primeiro termo quanto o segundo termo esteve multiplicado por um valor adverso. Esse aí é o princípio do multiplicativo da equivalência. Então, para elucidar isso aí, ó, nós vamos ver aqui aquele mesmo exemplo da balança, onde nós temos aqui o primeiro membro, temos aqui o segundo membro, e nesse primeiro membro nós temos, ó, 1 mais 3, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Aqui é a mesma coisa, que dá 8. Agora nós temos aqui o nosso primeiro membro, temos aqui o nosso segundo membro, e aqui, ó, a gente multiplicou por 2, ou seja, o número a quantidade que eu tinha, eu dobrei ela, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Então, se eu tinha aqui 8 e dobrei, é só 8 vezes 2. 8 vezes 2 dá 16. E aqui também eu tinha 8 e dobrei. 8 vezes 2 deu 16. Ah, professor, bora contar de um por um. Vamos. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 2 dá 11. 11 mais 2 dá 13. 13 mais 2 dá 15. 15 mais 2, 17. Perdão, gente. Ó, 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. Aqui, ó, 2 mais 2, 4. Mais 3, 7. 7 mais 1, 8. 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 2, 14. Mais 2, 16. Deu certinho. Aqui é a mesma coisa, ó, 4 mais 4, 8. 8 mais 3 dá 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 1, 15. 15 mais 1, 16. Então, tudo isso deu no que nós acabamos de falar, do princípio multiplicativo. Multipliquei por um mesmo número os dois membros, a gente vai ter duas novas equações que vão resultar no mesmo, tá? No mesmo resultado. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Essa foi a nossa aula de hoje e vamos para a próxima. Até mais. Tchau, tchau.